Continuando nesta segunda parte, o namoro, então, não deve ser baseado só no prazer, né? Ou na brincadeira, pois o caminho que ele deve percorrer é o caminho da futura família. E no relacionamento de namoro, se não for, ou melhor, se não forem amadurecidas e edificadas boas bases relacionais entre duas pessoas que estejam compromissadas com a aliança de casamento, os envolvidos poderão passar por momentos de frustração quando se casarem. O cuidado com o outro deve ser uma constante no namoro cristão. E o cuidado com o outro significa entender, valorizar esta pessoa que será aquela com quem você vai dividir tudo que é seu no futuro. Os seus sentimentos, as suas emoções, os seus bens, os seus filhos, o seu amor. Onde você vai começar a ter acesso ao mapa, né, da sua alma. Porque em alguns namoros, digo aqueles namoros em que os envolvidos não partilham com Deus a sua relação. E nesse namoro observa-se que a busca primeira, na maioria das vezes, é de tentar conhecer a dimensão, os segredos da corporeidade do outro. E o namoro não é o espaço, nem o momento apropriado e ético para este tipo de conhecimento. Primeiro, deve-se conhecer a alma da pessoa, depois o corpo. E preste atenção que há uma sequência lógica e bíblica para o namoro cristão. No livro de Gênesis está escrito, estabelecendo uma ordem ético-espiritual até, que é o seguinte, ele diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Apegar-se à sua mulher. A sua namorada ainda não é a sua mulher. Ela está entrando com você neste momento de conhecimento, de conhecer a ela própria e a outro. E você conhecer a si próprio e a sua namorada. Percebam que a ordem é primeiro deixar ser uma só carne, vem por último. Depois do casamento, pois o exercício da sexualidade só deve ser dinamizado depois que o casamento esteja consumado. É preciso então esperar, né? Há um princípio bíblico a ser observado por aqueles que pretendem viver um relacionamento de namoro. E o apóstolo Paulo orienta em sua primeira carta, a sua primeira epístola aos Tessalonicenses 4, 3-8 o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, pois esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Queridos, o termo defraudar aqui significa levar vantagem sobre o outro. Ou seja, quando um dos namorados desperta no outro desejos que não podem ser insatisfeitos, é complicado, é errado. O exercício da sexualidade é um momento para aqueles que são casados, pois significa a entrega total de um ao outro. E isto só é legitimado quando os dois chegam ao altar e diante do sacerdote fazem os votos de pertencer e de receber um ao outro como marido e mulher. Aí repito, ele ainda não é o seu marido, ela ainda não é a sua mulher. Porque, gente, nesse momento, no momento do casamento,
é onde se dá a entrega total de um ao outro. E aí sim se tornarão os dois uma só carne. No namoro ainda não aconteceu isso. Há namoros que duram muito tempo, e isto não é muito bom, pois o resultado, muitas vezes, é de um casamento curto. Por quê? Porque os jovens já namoraram, né, esse tempo inteiro e já viveram, às vezes, quando não é um namoro guardado por Deus, um namoro responsável, já viveram tão intensamente essa relação que, se essa relação não foi adulta e responsável, não vai ter mais o que experimentar. Não terão mais as surpresas. Porque o problema, gente, não está nos anos de namoro. Até mesmo porque, se os dois ainda não estão ainda estruturados profissional e financeiramente para assumir as demandas que surgirão depois da festa de casamento, porque sabemos que, inexoravelmente, 30 dias após todo aquele glamour da festa, as contas chegam. E aquele produto, né, do picadinho de gravata não vai suprir toda uma vida, né, de despesas que sobrevirão, que pesarão sobre os pombinhos. É uma verdade. Os que namoram precisam pensar responsavelmente nisso, ou seja, em se estruturarem para atender estas demandas. Por isso que existe o namoro, é para isso. Né, para se amadurecerem todas essas questões. Por isso, os futuros nubentes devem estar conscientes de que precisam de estruturas básicas, como, por exemplo, uma casa para morar, né, um emprego com um salário fixo que lhe dê suporte necessário, por exemplo, para manterem-se com uma qualidade de vida coerente e segura com a que eles tiveram quando estavam na casa dos seus pais. Portanto, este embate do namoro e noivado é necessário. Enfim, os parceiros no namoro precisam estar preparados para a vida, porque, se não for assim, acabam por preocupar os seus pais, que os viram sair das suas casas para lançarem-se, né, na vida, agora sozinhos. Portanto, aqueles que querem entrar no relacionamento de namoro precisam também ter comprometimento consigo próprio, com o outro e com Deus. Um conselho sábio que quero lhe dar, e de fundamental importância, é que antes que se inicie um namoro, é necessário saber que motivações estão levando, né, uma pessoa a querer namorar com você. Por favor, busque investigar quais são os verdadeiros motivos desse encantamento. E não tente fazer isso sozinho. Por favor, peça a Deus discernimento no espírito, para que nada fuja à sua percepção. Porque pode ser que o candidato esteja buscando fugir de alguma situação que o oprima no seu meio familiar. E o primeiro indício, gente, são as atitudes de autocomiseração, né? Fazendo reclamações de seus pais, dizendo: olha, eu estou sofrendo da minha casa, meu pai é assim, minha mãe é assim, né? E às vezes com a pretensão de provocar sentimentos de piedade no parceiro, né? Que, amando essa pessoa, possivelmente possa querer tirá-la daquela situação, buscando, então, alternativa em um casamento precoce. E conheço alguns jovens que se casaram assim, e a consequência foi o divórcio, pois aquele casamento foi realizado em cima de motivações erradas e de expectativas equivocadas. Neste caso, o despertar para o amor, então, não foi legítimo. Alguém já disse certa vez que o namoro precisa ser a 3, ou seja, os dois jovens e o Espírito Santo. Eu e minha esposa Raquel, ao percebermos que os nossos meninos tinham despertado para o amor, e ao notar algumas insinuações de que indicava a busca de algum relacionamento, a primeira coisa que fizemos foi orientá-los, ao Fábio e ao Maxwell, no sentido de que o namoro não deveria ser simplesmente um
um jogo lúdico, uma brincadeira, mas que após um envolvimento amoroso com alguma jovem, seus pais deveriam ser os primeiros a tomar ciência do fato. Porque desenvolve-se ali, a partir daquele relacionamento, um compromisso sério entre dois jovens, também as suas famílias. Pois eles não estariam se casando só entre eles, mas de certa forma com os seus familiares. Com o sogro, com a sogra e com aquele cunhado que chegará na sua casa sem nenhum aviso para filar boia. Não é verdade? E também, eu e Raquel, muito falamos que se o Fábio Maxwell não quisesse, de fato, assumir o compromisso de maneira séria e responsável, como eu assumi com a mãe deles, que eles não despertassem em nenhuma moça o amor. Como diz Cantares, capítulo 2, versículo 7.